Fala pessoal, vamos para a nossa aula de número 9, onde a gente vai finalizar a parte de tutela provisória antecipada antecedente. E agora eu quero falar com vocês especificamente sobre a estabilização dos efeitos da tutela provisória de urgência antecipada concedida em caráter antecedente. Anota aí o título do nosso tema da aula de hoje. Perfeito? O nosso artigo responsável por estabelecer, então, as diretrizes, inclusive o conceito da tutela, ou melhor, da estabilização da tutela antecipada antecedente, está no artigo 304 do Código de Processo Civil, o qual eu gostaria de ler com vocês para melhor compreensão desse nosso instituto. Então vamos lá. Artigo 304, caput CPC. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, que a gente já falou na aula passada, né? Torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Grifem aí, recurso. Eu já adiantei um pouco na aula passada, né, que tem uma discussão se é realmente imprescindível, se eu preciso obrigar a parte ré a apresentar um recurso para impedir essa estabilização. Tem discussão doutrinária sobre isso. Já temos decisões de segundo grau manifestando-se, então, pela possibilidade de apresentar uma simples petição ao próprio juízo da causa, e aqui falando em juízo de primeiro grau, de que não deseja apresentar recurso, mas também não deseja que essa tutela provisória seja estabilizada. Você, o que você acha? Você acha que é necessário um recurso? Você acha que eu preciso obrigar o réu a apresentar um recurso ao segundo grau de jurisdição, por exemplo, para poder impedir essa estabilização? Ou você acredita que não, já que o próprio artigo 304 caput diz que é necessário o recurso, então é necessário apresentar o recurso? Essa é uma discussão que a gente vai debater e aprofundar um pouquinho mais em sala de aula, mas fica para vocês já pensarem a respeito. O que é essa estabilização, professor? O próprio artigo 304, ele nos menciona que a decisão torna-se estável. O que é estável? É uma coisa julgada, professor? Como assim? Olha só. Quero lembrar vocês que a gente está falando sobre tutela provisória. Então, sendo tutela provisória, ela é proferida em cognição sumária, exatamente. E aqui ela só vai se tornar estável quando o réu não apresentar o respectivo recurso. Ou seja, se o réu não apresentou o recurso, vocês concordam comigo que não teve contraditório? O réu não se manifestou? Perfeito. Então, não tentem encaixar essa estabilização da tutela em alguma coisa que vocês já viram antigamente. É uma nova caixa chamada estabilização da tutela provisória. Ela se torna estável, o processo é extinto e aquela decisão do magistrado proferida em análise sumária, em cognição sumária, portanto, ela torna-se estável e as partes não podem, em tese, mais discutir aquilo que foi designado. Não é que as partes não podem mais discutir, porque o próprio artigo 304 ele vai nos dizer que qualquer das partes pode apresentar uma petição inicial, ou seja, iniciar uma nova ação para quebrar essa estabilização da tutela. Nós temos aí doutrinadores denominando essa ação de desestabilização da tutela provisória. Tá legal? Eu quero apresentar um conceitinho para vocês ditarem aí para ficar mais fácil. Então vamos lá. Trata-se de pronunciamento provisório, dotado de estabilidade, que não se confunde com coisa julgada. Vírgula, em face da sumariedade da cognição. E aí eu já respondo
essa nossa perguntinha aqui. Faz coisa julgada? Não. Salvo engano, esse conceito é do professor Leonardo Ferres, mas eu confirmo e deixo aqui na descrição a fonte dessa citação. Bom, por que ele é provisório? Anotei, ele é provisório. Por que é provisório? Porque só produz efeitos até outra parte vir e poder discutir isso, essa decisão sumária, em uma outra ação. Então ela ainda é provisória, certo? Mas ela também é estável. Estável. Por que ela é estável? Porque ela produz os seus efeitos no tempo até que alguma das partes promovam, então, protocolem essa petição inicial para desestabilizar essa tutela provisória antecipada antecedente que foi estabilizada em decorrência da inércia do réu de apresentar o competente recurso aí de acordo com o artigo 304 que a gente acabou de ler. Perfeito. Falei que não faz coisa julgada e falei aqui também que só vai ocorrer a estabilização quando o réu não apresentar o competente recurso. Por que competente recurso, professor? Fala qual que é. Mais fácil, né? É porque depende. Se for primeiro grau, é um recurso, que é o agravo de instrumento. Se for segundo grau, pode ser o agravo interno, dependendo de como ele for analisado. Mas aqui não é uma aula de recurso, aqui a gente vai ficar só na questão do competente recurso. Legal? Perfeito. Agora, o próprio artigo 304, parágrafo 2º, vai trazer para a gente a questão de que qualquer das partes pode demandar, ou seja, ajuizar uma ação, com o intuito de desestabilizar essa tutela provisória estabilizada. Então, qualquer das partes pode ajuizar uma ação com o intuito de rever, reformar, reavaliar essa própria decisão concedida em caráter de cognição sumária, né, em caráter de tutela provisória. E qualquer das partes, pessoal, é tanto o autor quanto o réu, porque o próprio autor pode querer uma decisão via tutela definitiva, produzindo, portanto, coisa julgada material sobre aquela situação. E o réu, por sua vez, ele pode demandar para querer reformar, reavaliar aquela decisão que tornou-se estável pela inércia aí da parte ré. O artigo, então, próprio artigo 304, ele vai trazer no seu parágrafo 5º que esse direito das partes, ele possui um prazo de 2 anos, né, contados da ciência da decisão que extinguir aí o processo. Está lá no parágrafo 5º, tá legal? Do artigo 304. Ou seja, as partes elas têm um prazo de 2 anos. 2 anos para propor essa ação que a doutrina denomina de desestabilização, ou mesmo uma ação pelo procedimento comum, para poder discutir essa estabilização dos efeitos da tutela. Prazo de 2 anos. Encerrado o prazo de 2 anos, eu posso ajuizar uma ação para discutir essa tutela provisória estabilizada? De acordo com o nosso Código de Processo Civil, não pode. Ou seja, produz coisa material, então? Coisa julgada material? Também não. Por que não? Porque ela não foi analisada numa cognição exauriente. Ou seja, ela não faz coisa julgada material porque ela não teve amplo contraditório e ampla produção de provas, certo? Então ela ainda assim é uma cognição sumária, uma decisão proferida em cognição sumária que não faz coisa julgada. Então, professor, você está me dizendo que depois, passado 2 anos, ninguém pode ajuizar uma ação para discutir essa tutela estabilizada? É isso mesmo. Isso que está no Código de Processo Civil. Agora, começam a surgir várias controvérsias doutrinárias e que são muito práticas, que a gente precisa falar. Como, por exemplo, eu vou em um caso que é mais radical, tá? Por exemplo, ajuiza-se uma ação de tutela antecipada antecedente, né? Por exemplo, para prestação de alimentos. E depois, então, vai se ingressar com uma ação de paternidade, de investigação de paternidade. E ali a parte autora junta fotos de probabilidade de que o pai seja, de que aquele rapaz seja o pai daquela criança, e o juiz então
defere esse pedido de tutela antecipada antecedente, porque digamos que tinha ali no caso uma urgência contemporânea à propositura da ação, e aí o magistrado defere, o réu é citado e intimado e não apresenta então o seu competente recurso. E a ação, então, esse processo ele é extinto e a tutela proferida em cognição sumária ela é estabilizada. Perfeito. Transcorre o prazo de 2 anos. E aí o pai, depois de 3, 4, 5 anos, ajuiza uma ação de investigação de paternidade. E pode fazer isso? Bom, em tese sim, porque se eu vou cercear o direito constitucional de ação, eu não posso, né? Eu não posso cercear um direito constitucional de ação, de impedir aquela parte de ajuizar uma ação para que ela possa discutir aquela questão. Tá? Então, pode ajuizar essa ação. E aí imagina-se que nessa ação de investigação de paternidade fica comprovado por um exame de DNA que o pai não é o pai, o genitor daquela criança. E aí nesse caso a gente vai ter uma estabilização? Essa estabilização ela permanece? O que é que estabilizou, pessoal? Estabilizou a questão de pagar alimentos de X reais àquela criança. É isso que estabilizou. E agora eu tenho uma decisão proferida em cognição exauriente de que aquele pai não era o pai. E o que acontece com essa tutela estabilizada? Ela permanece ou ela não permanece? Pois essa é uma das discussões que tem aqui, nós temos entendimento para os dois lados, né? Porque também a gente não pode ter uma tutela provisória que vai se sobressair em relação a uma tutela definitiva. Então questiona-se muito a esse respeito se é possível, né, ingressar com uma ação. Na verdade é possível. Agora, como que fica esses efeitos de uma tutela provisória em conflito com um efeito de uma tutela definitiva produzida como coisa julgada e com amplo contraditório e ampla defesa. Então, a gente vai discutir isso em sala de aula também. Tá legal? É cabível a ação rescisória? Obviamente não, né? Não cabe uma ação rescisória. Por que não cabe uma ação rescisória? Porque a gente não tem uma coisa julgada material. E não tendo coisa julgada material, não é cabível, portanto, a ação rescisória, certo? Então, a ação que deve ser ajuizada no prazo de 2 anos, contados da ciência da extinção do processo, para que qualquer das partes, então, ajuize uma ação para poder discutir essa tutela estabilizada. Tá legal? Então, falamos também a respeito da última ali, que é possível ajuizar. Se é possível, então, ajuizar uma ação após transcorrer esse prazo de 2 anos. Para finalizar, eu quero só ter a certeza que vocês compreenderam o que significa essa estabilização. Eu vou dar um exemplo prático, fazer uma perguntinha no final, e essa eu já vou responder aqui no vídeo. Então vamos lá. Imagine-se, por exemplo, que determinada fábrica foi inaugurada e aparentemente estava jogando resíduos no rio. E aí, então, uma associação dos moradores, por exemplo, ajuiza uma ação para que essa indústria, por um dano ambiental, ela seja, ou uma antecipada antecedente, né, porque a urgência é muito grande, que ela seja, então, compelida a instalar determinado filtro para que não polua aquele rio. O juiz, então, ao apreciar esse pedido de tutela antecipada antecedente, ele defere e intima, né, intima essa indústria para que ela possa adquirir esse filtro. Legal. E aí, a indústria, a fábrica, ela permanece em silêncio, né? E depois desse prazo de 2 anos, né, tornou-se estável essa tutela, não se discute mais. Aí ela pense-se que ela ajuiza uma ação, certo? Ela pode ajuizar uma ação? Pode, como nós falamos. Mas a minha pergunta ela fica um pouquinho para trás. Nesse nosso exemplo, o que estabilizou? Qual foi o caso, o requisito que se estabilizou? Pergunta genérica, o que estabilizou? Pensa um pouquinho. Pausa o vídeo se for necessário. E nesse caso, o que estabilizou então? Estabilizou o colocar o filtro. Só isso. Não foi dito em sentença que essa indústria está causando um dano ambiental,
que ela tem que recuperar o meio ambiente. Por quê? Porque isso é em tutela definitiva. A nossa tutela antecipada antecedente, ela cinge-se, ela restringe-se a colocar o filtro. Ponto. Essa é a estabilização. Beleza, pessoal? Dúvidas? Fico à disposição. Vamos para a aula agora, que a gente tem muito que conversar sobre isso.